Então a gente vai fazer esse problema aqui, esse exercício de struct simples, e basicamente o que ele pede para você entrar com algumas informações de pessoas. Essas informações são o nome, o sexo, o estado civil e a idade. E ele pede para você fazer um processamento dessas informações e fornecer algumas estatísticas, que são, por exemplo, a porcentagem de pessoas casadas, a idade média da população e o nome e a idade do homem mais velho. Então, é basicamente um programa de entrada, processamento e saída. Primeiramente, a gente vai só fazer essa entrada inicialmente. Então, o que ele quer é que você monte uma struct com um nome, um sexo, estado civil e uma idade. E com essa struct, você vai usar ela para criar uma série de pessoas. Então, primeiramente, a gente vai fazer essa struct em si, struct dados pessoais. E nela, a gente vai ter algumas informações, que no caso é um nome com um tamanho de 50. E detalhe, ele fala para você colocar qualquer vetor em forma de char. Então, utilizando o formato do char mesmo, para criar o vetor. Então, a gente vai criar, dentro dessa struct, um char nome com 50 posições, que no caso é a quantidade máxima de posições desse char. Logo em seguida, ele pede para você entrar com o sexo da pessoa, só que seguindo esse formato aqui, de 1 para masculino e 2 para feminino. Então, esse sexo ele não vai ser um char, ele vai ser um int. A gente vai colocar aqui int sexo. E aí, se for 1, ele vai identificar como masculino e 2 como feminino. Logo em seguida, ele pede para você para você declarar nessa struct o estado civil da pessoa. E esse estado civil seguindo esse padrão aqui, de C, S, V e D, que no caso é casado, solteiro, viúvo e divorciado. Como é só um caractere, a gente pode fazer um char de uma posição só. Então a gente vai fazer um char estado civil de uma posição só. E a última informação que ele pede das pessoas é a idade, que no caso vai ser um int normal. Int idade. Então aqui a gente criou um struct que a gente pode usar para várias pessoas. E aí, como a gente vai usar para várias pessoas, a gente precisa colocar a quantidade de pessoas que a gente quer, que no caso vai ser int n. É só para representar mesmo a quantidade de pessoas. E aí a gente precisa, obviamente, entrar com essa quantidade de pessoas que o usuário quer. Então ele vai abrir o programa e vai digitar quantas pessoas ele deseja colocar essas informações. E aí, o que eu preciso fazer agora é só declarar esse struct. Eu vou colocar aqui esses dados pessoais. Eu vou criar uma nova struct chamada pessoa. E nela eu vou colocar um máximo de 50 posições, que vai ser, como eu falei, apenas um máximo. A quantidade mesmo de pessoas que você quer vai ser o n. Você vai utilizar o n. Aqui eu estou só declarando uma quantidade máxima de pessoas que eu quero analisar. Feito isso, com essa struct e com essa entrada da quantidade de pessoas, eu preciso agora entrar com esses dados em si. Entrar com o nome da pessoa, por exemplo, da pessoa 0, o nome dessa pessoa, sexo, estado civil, idade, da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3 e assim por diante. E como que eu vou fazer para colocar várias entradas dessa struct? Eu vou colocar isso dentro de um for. Em cada loop desse for, eu vou entrar com todas essas informações aqui. Então, eu vou fazer um for int i igual a 0 e menor que n. Por quê? Porque n é a quantidade que eu quero de pessoas. Então, eu vou loopar indo de 0 até n. Então, vamos supor que eu tenha colocado um n como 10, se eu quero 10 pessoas. Ele vai de 0 até 10, loopando essas entradas. E mais. Certo. Com essas informações agora, eu posso ter essas entradas aqui. Entrar com essas informações. E depois a gente se preocupa com essa questão da saída, com esse processamento da porcentagem, idade média. A gente vai só entrar por enquanto. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer aqui é entrar com a primeira informação, com essas informações aqui. Então, no caso, eu vou colocar CIN. Como a gente quer um nome,
de 50 posições e é um char, não vamos usar um CIN normal, que nem esse aqui. A gente vai usar o CIN.getLine. E quem que a gente está querendo buscar? A gente está querendo buscar a pessoa na posição I. E qual que é a informação que eu quero buscar dessa pessoa? Eu quero o nome dela. Então, ponto nome. Então, aqui eu estou acessando essa struct aqui, a pessoa, essa struct dados pessoais aqui, de posição I e o nome dela. E como a gente está usando o CIN.getLine, a gente precisa especificar quantos caracteres que a gente quer nessa entrada. No caso, eu vou colocar 50 mesmo. E o que acontece? Como a gente tem um CIN.getLine aqui, e anteriormente a gente tinha uma outra entrada aqui, essa entrada ela vai dar conflito quando você pressionar o Enter. Vai dar conflito entre ela e o getLine aqui. Para a gente poder tirar esse conflito, a gente precisa colocar um CIN.ignore. E a gente está ignorando esse Enter aqui e a gente vai poder entrar com esse nome normalmente aqui. Depois, a gente precisa entrar com o sexo dessa pessoa, que no caso vai poder ser 1 ou 2, no caso masculino ou feminino. Aqui não tem mistério de você entrar com um número, você pode colocar CIN. Pessoa, a gente está entrando na struct, e a informação que a gente quer é novamente o sexo. Certo? Logo em seguida, a gente precisa desse estado civil aqui. A gente quer entrar com o estado civil da pessoa I, da pessoa de índice I. Então, a gente vai entrar com a pessoa I e o estado civil dela, que no caso é um char. Como é um char, ele vai entrar naquele mesmo caso do CIN.ignore. A gente vai precisar ignorar esse enter aqui que a gente deu no sexo da pessoa. E a última informação que a gente vai pegar dessa pessoa é a idade, aqui da struct. A gente vai colocar CIN da pessoa de índice I.idade. Tendo essas informações dessas pessoas, agora a gente precisa fazer o processamento que pede no exercício. Então, qual que é esse processamento? Ele quer que você faça esses 3 cálculos aqui, que no caso é mostrar a porcentagem de pessoas casadas, a idade média da população e o nome e a idade do homem mais velho. Então, você tem 3 processamentos para fazer, a gente vai começar por esse A aqui, calculando a porcentagem de pessoas casadas. Para ter essa porcentagem de pessoas casadas, a gente precisa ter 2 informações, que é a quantidade de pessoas total e a quantidade em si das pessoas casadas. Essa quantidade de pessoas casadas ela está atrelada a esse estado civil aqui, ao pessoa de índice I, o estado civil dela, que a gente declarou aqui em cima, nessa struct. E seguindo o enunciado, o que ele diz pra gente? Diz pra gente que o estado civil, ele tem 4 possibilidades. Ele pode ser C, S, V ou D. Só o que importa pra gente aqui é o C, que são as pessoas casadas. E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar comparar. Se o estado civil de certa pessoa, ela vai ser C. Se o estado civil ele vai ser C ou se ele vai ser S, V ou D. Não importa muito esses 3 aqui. A gente só quer saber se ele vai ser o C. E para você comparar 2 strings, você precisa utilizar uma biblioteca, que é essa aqui, ó, include sString. Porque ele não te deixa comparar 2 strings literalmente, você colocando lá if estado civil é igual a C, por exemplo. Ele não funciona se você fizer isso. Utilizando essa biblioteca, o que a gente vai fazer agora? A gente vai checar if, lembrando que isso é dentro do for, eu quero fazer essa checagem para cada pessoa. Dentro desse if, a gente vai utilizar essa função strcmp, que está dentro da biblioteca, e nela você vai ter 2 coisas. Você vai ter uma string que você quer comparar se é igual a outra. Então, a gente quer comparar se o estado civil da pessoa, estado civil, vírgula, é igual ao quê? É igual a C. Ou seja, eu tenho uma função aqui dentro com 2 parâmetros. Eu quero saber se esse cara aqui ele é igual a esse cara aqui. Se isso for verdade,
ele vai retornar para a gente zero. Essa função ela vai retornar zero. Se essa comparação aqui for verdadeira. Então a gente coloca se isso for igual a zero, certo? A gente já tem a comparação aqui, a gente já consegue checar se a pessoa que eu estou olhando, ela é casada ou não. Dentro desse if, se isso for verdadeiro, se a pessoa for casada, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso somar, eu preciso ter uma quantidade de pessoas casadas e somar. Para isso, a gente vai criar uma variável de controle aqui, um inteiro de controle, que vai ser int quantidade de casados. E a gente vai inicializar esse inteiro aqui como zero. E aí, se essa certa pessoa for casada mesmo, a gente só vai incrementar essa quantidade de casados. Quantidade é quantidade de casados vai ser igual a quantidade de casados mais 1. Ou então, se a gente quiser simplificar isso, a gente coloca quantidade de casados mais, que ele vai ter, é a mesma coisa que você colocar esse incremento aqui. Certo? Agora você já tem esse controle da quantidade de pessoas casadas. Então, para fazer esse cálculo da porcentagem, a gente vai precisar criar um novo float chamado porcentagem. Vou colocar porcentagem de casados. Vou iniciar ele como zero. E para fazer essa porcentagem, a gente vai simplesmente pegar aqui a quantidade de casados que a gente tem e dividir pela quantidade de pessoas total que a gente tem. Então, porcentagem e depois, obviamente, multiplicar por 100. Porcentagem de casados é igual a quantidade de casados dividido por n. Depois que dividiu por n, a gente vai multiplicar por 100 para ter o valor em porcentagem mesmo. Vezes 100. E como a gente quer garantir que esse porcentagem de casados ele é realmente um float, a gente vai colocar aqui indicando que essa conta aqui eu tenho que ter um float no resultado final dela. Certo. Agora a gente possui já, a gente completou esse primeiro item de porcentagem de pessoas casadas. A próxima coisa a fazer é calcular a idade média da população. Da população, no caso, a idade média das pessoas que a gente entrou. Então, a gente vai declarar aqui um int como sendo uma soma das idades, soma idades, vou inicializar como zero, e logo depois a gente vai fazer um cálculo da média dessas idades. Então a gente vai armazenar um float, porque como é média vai ter divisão, a gente quer abranger os valores que tem um ponto flutuante, que tem um vírgula. Então a gente vai colocar média idades é igual a zero. Vou iniciar tudo como zero. Certo. E aí, agora, o que a gente precisa fazer é realmente calcular essa média. E, primeiramente, o que a gente vai fazer para calcular essa média? A gente precisa somar as idades. Como a gente quer aqui a média dessas idades, idade média dessa população, a gente vai começar somando todas as idades. Como a gente começou esse soma idades aqui como zero, a gente pode vir aqui e colocar soma idades é igual a soma idades mais a idade que eu quero atual. Como a gente quer a soma de todas as idades, imagina que a gente entrou com 40 pessoas. A gente vai pegar cada pessoa idade aqui, cada idade de cada pessoa com índice i. Então, soma idades é igual a soma idades mais pessoa i. E o que acontece? No primeiro loop, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que soma idades vai ser igual a zero, porque eu começo esse soma idades como zero, mais a idade da pessoa. Esqueci de colocar aqui a idade da pessoa atual. Então agora esse soma idades ele adquiriu um novo valor. Ele tem o valor de pessoa i ponto idade, a idade da pessoa i. No próximo loop, o que ele vai fazer? Soma idades ele vai ser esse pessoa e idade aqui, mais a próxima idade. Ou seja, ele vai somando cada idade ao longo do loop. E no final de tudo isso, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a média dessas idades. Então eu vou colocar que a média idades vai ser igual a soma idades, que é a soma total,
dividido pela quantidade de pessoas. Só que aqui, novamente, eu vou colocar um float para garantir mesmo que eu tenho um ponto flutuante aqui, que a média vai ser calculada certinho. Então, além da porcentagem de casados, eu tenho agora a média da idade das pessoas, das idades das pessoas. A última coisa que a gente quer fazer aqui, o último requisito, é achar o nome e a idade do homem mais velho. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, primeiro, dentro desse for aqui, eu preciso saber se essa pessoa ela é um homem. Depois que eu checar que essa pessoa é um homem, eu preciso checar a idade dela. Eu preciso saber se a idade do homem atual ele vai ser maior do que a idade do homem anterior. Ou seja, fazendo uma checagem para ver no final qual que é a maior idade desse, qual que é o homem de maior idade, o homem mais velho no caso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se é um homem mesmo que a gente está calculando, que a gente está a pessoa atual na qual a gente está é um homem mesmo. Então, if pessoa i, que no caso é a pessoa atual, se o sexo dela for igual a 1, que aqui ele mostra pra gente que masculino é dado como 1 e feminino é dado como 2, se o sexo dessa pessoa é masculino, eu vou fazer uma checagem aqui dentro, para ver se a idade do homem atual é maior do que a idade do homem anterior. Para isso, o que a gente vai usar? A gente vai usar uma idade base, uma idade do homem mais velho base. Então a gente vai criar aqui um int, idade homem mais velho, e a gente vai começar ela como 0, porque, por exemplo, se eu tiver um homem de 20 anos, se eu comparar com essa idade aqui, eu já vou ter, ele já vai ser mais velho que essa idade. Então, isso aqui é meio que um controle para isso. A gente vai colocar a idade mais baixa possível inicialmente. Certo, a gente mostrou aqui que é um homem mesmo que a gente está comparando, e aí a gente vai conferir. A pessoa atual, que no caso é um homem, a idade dela é maior que a maior idade? Que ela é maior que a idade do homem mais velho? Mais idade homem mais velho. Se isso for verdade, a gente vai associar idade do homem mais velho, idade do homem mais velho, com a idade do homem atual. Ou seja, no final desse loop aqui, no final de tudo isso, na variável idade homem mais velho, eu vou ter sempre realmente a idade do homem mais velho. Eu vou ter aqui saindo qual que é a idade do homem mais velho. É meio redundante isso, mas é isso que a gente quer checar aqui. Certo. Tendo isso, o que a gente precisa agora, a gente não precisa só da idade dele, a gente precisa também do índice desse cara aqui. O índice, no caso, é o i. Qual que é a posição do cara mais velho? Então, a gente vai criar uma outra variável aqui, chamada índice do homem mais velho. Vou inicializá-la também com 0. E aqui, depois que eu verifiquei que esse aqui é realmente um homem mais velho, eu vou falar, cara, o índice desse cara é igual a i, que é o homem atual que eu tô. Então, basicamente, agora a gente tem todas as informações que a gente precisa, que no caso é a porcentagem de pessoas casadas, a idade média da população e o nome e a idade do homem mais velho. A gente precisa sair com essas informações. Então, primeiro, vamos colocar um cout porcentagem de pessoas casadas é a porcentagem de pessoas casadas, obviamente. Endline. Dá um cout na idade média da população. Vou dar uns enters aqui. Média idades. Endline. E finalmente o nome e a idade do homem mais velho. A gente vai colocar. Então, qual que vai ser o nome do homem mais velho? Ele vai ser a pessoa de índice homem mais velho, que a gente associou aqui a i.
índice homem mais velho, ponto nome. Esse é o nome do cara mais velho. Vamos colocar um endline. E depois a idade desse cara mais velho. Que no caso é pessoa, índice homem mais velho, idade. Aí antes de testar, a gente vai fazer uma modificação aqui. A gente vai tirar esse parênteses desse cara aqui. E vamos tirar o vezes 100 daqui. A gente garante que a gente tem um ponto flutuante realmente aqui. E depois que a gente garante isso, a gente faz ele multiplicado por 100. Isso garante que a gente não vai ter uma saída igual a zero aqui, por exemplo. Se a gente colocasse o vezes 100 direto aqui. Então, se a gente testar isso aqui, vamos colocar que a gente tem 3 pessoas. O João, que é um homem masculino, casado, de 40 anos. O Cláudio, ele é um homem divorciado, de 50 anos. E a Ana, ela é mulher, casada também, de 60 anos. Então, você tem aqui que a porcentagem de pessoas casadas é 66%, a idade média da população é 50%, e o nome e a idade do homem mais velho é o Cláudio, que ele tem 50 anos. Você vê que o João, que tem 40 anos, ele mostrou o Cláudio.